Graça e paz a ti, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, nos vendo através das redes sociais. Nós continuamos aqui na nossa série de catequeses sobre as virtudes cardeais. Nós continuamos nesta busca dessas virtudes humanas para depois chegarmos nas virtudes teologais e assim aumentarmos o nosso crescimento espiritual, mesmo nesse tempo de pandemia, onde nós estamos nas nossas casas, com as nossas famílias, aqueles que podem trabalhar em casa, trabalhando em casa, aqueles que necessitam trabalhar, ir para o seu emprego, pedindo então a proteção de Deus sobre todos esses homens e mulheres. A virtude de hoje é a virtude da fortaleza, é a terceira virtude cardeal. Diz o catecismo que nos ensina, a virtude da fortaleza é a virtude moral que no meio das dificuldades assegura a firmeza e a constância na prossecução do bem. Interessante como é bom estudar as virtudes nesse tempo de pandemia, porque nós somos capazes de buscar humanamente, reconhecer humanamente aquilo ao qual nós fomos feitos por Deus, a sermos pessoas fortes. Todos nós somos convidados a cultivar esta virtude humana, virtude cardeal da fortaleza, sermos fortes, superarmos aquilo que nos atrapalha, superarmos aquilo que nos distancia do bem, do belo e do verdadeiro, superarmos o que nos distancia do amor e da bondade de Deus. Continua o catecismo. Torna firme a decisão de resistir às tentações e de superar obstáculos na vida moral. Superar as tentações. Se nós queremos vencer as tentações, em primeiro lugar precisamos pedir a graça de Deus, mas em segundo lugar, humanamente, nós temos que ser capazes de dizer: não vou fazer isto, não vou deixar de executar aquilo, não vou deixar de rezar, vou lutar contra este mal, vou lutar contra esta disposição. Ser forte nas tentações para executar o bem, para executar a vontade de Deus. Tudo aquilo que recordávamos nas catequeses anteriores, cada virtude se acrescenta uma a uma para nos formar como pessoa, para nos formar como discípulos. Se por um acaso tu não olhou as outras catequeses, não tem problema. É só clicar no card aqui em cima, que aí vai aparecer. Tá certo, Marta? Yes! É isso aí, viu? Só clicar aqui que vai aparecer a catequese anterior. Por fim, o catecismo diz, a virtude da fortaleza, ela dá capacidade para vencer o medo, mesmo da morte, e enfrentar a provação e as perseguições. Nós estamos passando por um tempo muito difícil. A pandemia está aí. Nós temos medo, sim, do que pode vir a acontecer. Temos medo do que pode acontecer com os nossos familiares, temos medo do que pode acontecer com pessoas próximas a nós. É por isso, por causa da prudência, que os bispos em suas dioceses, o nosso arcebispo Dom Jaime, suspenderam as missas para salvaguardar as vidas, para que no tempo oportuno retornemos. Portanto, nós que estamos em casa, precisamos ser fortes. Fortes para viver este tempo de isolamento, fortes para sermos fiéis à vontade de Deus, até a morte. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos cultivar a fortaleza para que no último instante de nossa existência, quando for o último instante de nossa existência, sermos capazes de buscarmos o encontro com Deus. Superarmos o medo para buscarmos o encontro com Deus. Mas essa virtude se cria antes da morte. Esse é o tempo de cultivarmos a fortaleza. Por fim, a virtude da fortaleza dispõe a ir até a renúncia e ao sacrifício da própria vida, na defesa de uma causa justa. E cita o Salmo 118 e depois o Evangelho de João. O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória. Salmo 118. E o Evangelho de João, no mundo haveis de sofrer tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Portanto, meu irmão, minha irmã, que nós possamos olhar para o exemplo de tantos homens e mulheres mártires, que com coragem deram sua vida por Jesus. Tantos homens e mulheres que passaram por tantas dificuldades e provações e eles foram corajosos. Nós não somos os únicos seres humanos que passamos por um tempo difícil. Muitos homens e mulheres já passaram por outros tempos difíceis e passaram porque foram fortes. Fortes, cultivando a fortaleza nas suas vidas, nos seus atos, no seu pensamento. É difícil
Sim, é difícil, mas com Deus precisamos buscar esta graça. Deus te abençoe e eu peço que tu coloque sugestões de temas para as próximas catequeses. Assim, nós vamos juntos construindo esse trabalho de evangelização e, sobretudo, um trabalho de cultivo pessoal da fé nesse tempo. Deus te abençoe, um forte abraço, saudades de todos.